Além disso, tem uma discussão hoje, que é a discussão sobre o voto de qualidade do CARF, que também é uma discussão que muda. Aliás, tem uma coisa que, para mim, é meio... Eu até vou esperar você falar, mas, assim, para mim é meio fantasioso na cabeça do Haddad, que o Haddad ele entende que o voto de qualidade vai automaticamente gerar 50 bi de arrecadação, o que já é um negócio esdrúxulo, né? Porque então você já está antecipadamente julgando tudo e falando, não, a gente vai ganhar. Quer dizer, já pôs o Tribunal Administrativo ali do CARF, que é o Conselho de Recursos... Não, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não é isso? Isso. Já põe sob suspeita, né? Sob suspeição a idoneidade das turmas julgadoras. Tudo bem que elas são paritárias, né? Que também é outra coisa estranha, né? Todo tribunal, qualquer que seja, é ímpar. No CARF ele é par, né? 4 representantes dos contribuintes e 4 representantes do governo. E aí o voto de qualidade, para quem não sabe, seria, em caso de empate, o presidente do CARF, que é um representante do governo, decidiria daria o voto de desempate. Hoje, automaticamente, quer dizer, até o final do ano passado, automaticamente quem ganhava era o contribuinte. Agora tem uma MP que está valendo, isso está sendo, vai passar ainda pelo Legislativo, mas está tendo essa conversa aí. Vamos lá. Me explica como se eu fosse como é que naquele filme Margin Call o cara fala? É um Golden Retriever, né? Me explica como se eu fosse um Golden Retriever. Maravilhoso, vamos lá. Eu acho que a gente tem que pensar... para a justiça depois, de qualquer maneira? A gente tem que pensar nisso daí como um pacotinho. Então, quando a gente vê aquele pacote que foi anunciado pelo ministro Haddad um mês atrás, a gente vê que as coisas têm que fazer algum sentido ali, é um storytelling. E quando eles apoiaram, vamos dizer assim, eles quiseram colocar a questão, sinalizar para o mercado, olha, estamos preocupados com a arrecadação, estamos preocupados, vamos aumentar, vamos fazer isso para aumentar a arrecadação. Quando aconteceu isso, eles trouxeram uma ideia de um refis, que não pode falar que é o refis do CARF, mas não pode chamar de refis, chama de outra coisa, mas tudo bem, é um refis. Que é uma possibilidade de você estar ali dentro, tem alguma discussão de algum processo seu. Então, isso só vai valer para quem tem processos administrativos. Você está discutindo isso, está discutindo um processo administrativo no CARF, você vai ter a possibilidade, com algumas vantagens, aí muda para as vantagens para a empresa pequena, para a empresa menor, para a empresa que seja maior, aí tem ali qual que é a vantagem de cada um. Você vai poder fazer essa transação, esse feirão limpa-nome, e aí você vai lá, paga, faz a quitação, e eu achei engraçado, porque divide só de 12 vezes, até a gente, para comprar as coisas no varejo, a gente consegue de mais vezes. Por quê? Porque essa preocupação de ter essa arrecadação dentro do ano. Então, a gente tem ali essa arrecadação dentro do ano, e aí me chamou, eu lembro que quando eu analisei, eu falei 2 pontos interessantes. Primeiro, que achei poucas vezes, né, tudo dentro do mesmo ano. E segundo, eu achei o timing muito estranho, porque imagina você... empresário, você está discutindo alguma coisa no CARF, ou seja, você tem ali uma discussão em curso que você não sabe quanto tempo vai levar, e você vai optar aí por entrar numa espécie de refis, numa negociação, logo nos primeiros meses de um governo, sem saber o que vem por aí, todo mundo segurando caixa. Eu falei, esse timing tá estranho. E aí, quando apareceu lá, nós vamos arrecadar 50 bi, eu falei, 50 bi, aí, enfim... Então, assim, era tudo muito estranho um pouco nesse pacote. A gente sabia, né, que quem olha assim pensa, olha, não é uma ideia boa. Eu acho que eles tiveram essa mesma impressão no governo. Aí alguém surgiu com uma ideia maravilhosa. Aí alguém falou assim, mas e se a gente voltar com voto de qualidade? Porque aí é como você está andando na prancha, sabe aquela hora ali no navio, que você está andando, tem um tubarão lá embaixo, aí você põe alguém com a arma atrás de você vai pular ou vai pular. Então, a ideia do voto de qualidade voltar foi o seguinte, não fica aqui não, que você vai perder. Se eu fosse você, eu entrava logo nesse refis. Então, assim, foi uma maneira de, pelo menos que eu particularmente entendi, como uma maneira de pressionar esses contribuintes e fazer isso. Porque nada justifica. A gente teve uma lei, tem 2 anos atrás, isso foi discutido no Congresso, foi discutido exaustivamente. Isso, na época, até o próprio STF chegou a analisar. Então, assim, isso foi a exaustão. E aí, de repente, surge uma MP, 2 anos depois. Falei que até eu demoro mais tempo para mudar de ideia. 2 anos depois, e não, vamos mudar isso daqui. Vamos fazer esse negócio diferente. Então, assim, eu acho que foi bem óbvio aí essa questão dessa pressão, que eu acho que não surtou os efeitos esperados, assim, para uma surpresa de 0 pessoas,
que pelo menos estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a gente chega nessa parte da negociação que o governo está fazendo agora, com a SMP, com as empresas, para tentar moldar aí o que seria o voto de qualidade. Então, assim, tudo é parte de uma historinha, né? Tudo um storytelling ali bonitinho e tal, com esse objetivo. Eu só achei bem esquisita como é que isso vai se desenrolar. Achei os valores complicados e é engraçado, porque eu falei, gente, como é que o mercado vai enxergar isso? Eu sou advogada, mas eu gosto de economia, gosto de mercado, então eu fico olhando para gente, porque não tem a menor condição da gente estimar quantas empresas vão topar essa presepada para a gente chegar e falar assim, olha, 50 bi no final do ano. Não tem muita justificativa, não tem muita lógica. Então, assim, eu acho que foi uma ideia que talvez não tenha sido tão bem assim executada, mas e transformar, principalmente, eu acho que passou uma mensagem muito ruim de transformar o CARF num órgão arrecadatório. Então, o CARF, que era justamente para ver o que é o mais correto ou não, que é ali uma coisa paritária, uma coisa de discussão, e é assim, a gente brinca, né, que é um dos mais qualificados, é um dos julgamentos são julgamentos extremamente qualificados, que são pessoas que estão dedicadas àquilo ali, que são da carreira, que não é que está pegando um processo ou outro que caiu no colo deles, não, eles estão dedicados àquilo ali, e de repente você dá um viés para esse julgamento de, não, eu estou perdendo arrecadação por conta do tribunal. Por conta do CARF, quer dizer. Então, assim, é uma coisa que a gente fica pensando, eu acho muito engraçado e falo muito isso. No Brasil, vale muito a pena você fazer normas tributárias confusas, vale muito a pena. Fazer normas tributárias confusas, normas que joguem todo mundo nessa insegurança jurídica, por quê? Porque demora muito tempo para julgar. Quando julga, modula, ou seja, o que você já colocou no bolso já está dentro do bolso, o que o Estado colocou já está dentro do bolso, e tudo, absolutamente tudo, precisa que o CARF decida. Se o CARF decida se o sapato é sandália de borracha ou se é calçado impermeável, se é hidratante ou se é desodorante. Tudo isso o CARF precisa ir lá e se debruçar. Então, isso que é muito ruim para o Brasil. Eu acho que a gente tem que colocar os culpados, onde são exatamente os culpados. Eu falo, a norma tributária confusa é bom para alguns, é bom negócio para alguns, e é contra isso que a gente tem que ficar bravo. O Haddad, ele fala em que 50 bi, metade ou mais da metade disso viria de empresas estatais. Aí eu te pergunto o seguinte, porque as empresas estatais parece que teriam lá 100 bi no CARF, lá em contencioso no CARF. Mas não é estranho isso? Eu lembro que Não, é muito estranho. Estranhas, que às vezes parece que a gente está no, sei lá, multiverso, não tem essas coisas na Marvel? É tão estranho, porque pensa, é uma MP que está valendo a partir de agora. E aí o que aconteceu? Alguns julgamentos que já estavam marcados, então assim, você teve a gente fala muito esse negócio da concorrência, não foi utilizado para coisa julgada, só que nesse caso aqui vai ser justamente o contrário. Quem deu sorte de ser julgado sem o voto de qualidade, se deu bem. Quem não deu, tentou uma liminar para tirar de pauta. Quem conseguiu eliminar, se deu bem. Quem não conseguiu eliminar, então, assim, de repente, virou aquela questão que eu costumo brincar de barata voa, entendeu? Quando a barata voa, não sobra ninguém, não existe ateu quando a barata voa. Então, ficou um negócio meio... e a gente não pode tratar... E assim, uma coisa que eu sempre falo, empates no CARF não é sobre coisas pequenas, não é sobre cafezinho, não é troco, não é nada. São assuntos extremamente complexos e com valores muito altos envolvidos. Então, assim, não é uma coisa que a gente está discutindo, não, isso aqui é uma interpretação besta, isso aqui vai passar. Não, são assuntos extremamente árduos ali na interpretação e que envolvem muito dinheiro. Se eu não me engano, acho que a Petrobras foi uma das primeiras que perdeu nessa questão do julgamento. Então, assim, tem sim, as estatais vão ali para o sacrifício, mas eu ainda continuo achando muito otimista os 50 bi, vamos ver. Não, eu acho mais que otimismo, mas aí uma dúvida que eu tenho é, porque o CARF, em tese, pelo menos na minha cabeça, o que eu lembrava do CARF, é que ele não exaure o direito, né? Então, assim, eu perdi no CARF, né? Eu sou uma empresa grande, tenho 1 bilhão de passivo lá tributário que eu teria que pagar, já com refis e tudo mais, já tiraram as multas, estão tentando quebrar meu galho lá para ficar só no 1 bilhão.
E aí eu tenho duas opções, eu pago esse desconto, ou se eu achar que vale a pena, eu levo isso para a justiça, não é? Eu posso fazer É isso, não posso? exatamente isso, pode. Quando o contribuinte, quando acontece isso, e isso foi um argumento utilizado em prol do voto de qualidade, porque no momento em que o Estado, a Fazenda, perde no CARF, ela não tem essa possibilidade de recorrer ao judiciário. Então, esse foi um dos argumentos. Só que a gente tem que prezar, como eu falei, a gente tem que prezar pela técnica e a gente tem que pressionar onde está o problema. Não adianta pressionar o problema onde está o voto ali, ou o voto de qualidade, ou qualquer coisa. O problema são as normas que a gente tem, que ninguém consegue entender, que ninguém consegue. Aí você tem ali uma situação de insegurança jurídica. Nós estamos falando de constitucionalidade da CSLL, isso é um negócio que foi discutido 30 anos atrás. Eu não estou falando em tempo figurado, não. Estou falando 30 anos. Tem 30 anos que isso foi discutido, e isso vai ter um impacto nas empresas agora, em 2023. Nada justifica. E aí eu fico falando o seguinte: como é que você explica isso para o investidor estrangeiro? Como você justifica isso? Você explica isso para o investidor estrangeiro? Que isso acontece. Então, muitas vezes as pessoas falam, o CARF, só no Brasil existe isso. Tá, mas só no Brasil existe também essa questão dessa complexidade que a gente tem, que se arrasta por esse tempo todo. Então, assim, não adianta a gente querer implementar modelos que são aplicáveis em outras situações para a nossa realidade. Então, assim, é bem problemático enxergar o CARF dessa maneira. Não que a gente tenha sido surpreendido, porque eu já imaginei que isso iria acontecer. Principalmente porque é o mais fácil, né? Você vai lá no CARF, resolve, e aí você tira o voto de qualidade, enfim. Mas é uma questão assim, é mais outro duro golpe que a gente tem, questão de segurança jurídica na parte tributária. Mas a minha dúvida é assim, se eu posso ir para a justiça, eu tenho que pagar antes de ir para a justiça, não? Esse é um ponto, você tem que segurar aquela quantia ali. Então, não é necessariamente pagar, mas ele vai te bloquear, ou você vai ter um seguro, ou alguma coisa assim, enfim. Mas é um dinheiro que fica no Depende de limbo, cada né? caso. É um dinheiro que fica no limbo. O Exatamente. Estado não recebe e eu também não posso usar. Exatamente. E isso é que é o pior, entendeu? Quando a gente fala, é engraçado que a gente tem vários outros problemas e tem problemas tão grandes quanto quando a gente fala, por exemplo, de crédito de tributo, a gente falando da reforma tributária agora. A gente tem um problema crônico de créditos tributários que simplesmente é um dinheiro que fica parado para a empresa. Por exemplo, ela não tem o que fazer e sequer pode atualizar. Então, assim, é engraçado ver todo mundo discutindo sobre isso, porque essa é a ponta do iceberg, gente. A gente tem muita coisa mais para baixo que a gente vai precisar mergulhar para a gente poder entender, se a gente quiser ter um ambiente de negócio realmente competitivo, realmente que faça sentido para todo mundo, enfim, é uma coisa que a gente vai ter que fazer.